Johansson Rogers nasceu em Oak Park, Illinois, em 1902. Faleceu em La Jolla, na Califórnia, em 1987. Formado em História e Psicologia, aplicou à educação princípios da psicologia clínica, área em que atuou por mais de 30 anos. Um desses princípios é a chamada terapia centrada no cliente, utilizando técnicas de reformulação e clarificação dos sentimentos, buscando uma atitude de maior aceitação dos sentimentos do cliente por parte do terapeuta. Rogers é considerado um representante da corrente humanista em educação. Concebe o ser humano como sendo bom e curioso, e que precisa de ajuda para poder evoluir. Daí a necessidade de técnicas de intervenção facilitadoras. No Brasil, suas ideias se difundiram na década de 70, em confronto direto com as ideias comportamentalistas de Skinner. É nessa década que Rogers dirige sua atenção de maneira prioritária à educação, propondo uma pedagogia experiencial. A terapia centrada no cliente é atribuída ao psicólogo norte-americano Carl Rogers, que desenvolveu sua proposta a partir das experiências clínicas. Ele mesmo não define quais influências sofreu, cabendo aos estudiosos classificar sua proposta como humanista e existencial. Nascido de uma família protestante em 1902, ele estava destinado a seguir o caminho religioso, sendo pastor, como seu pai. Estudou agronomia, formou-se em história com todo o interesse do mundo em seguir a carreira evangélica. Sendo que uma viagem à China, dizem, o estragou. Veio com a cabeça toda mudada. Entretanto, ainda mantinha a intenção em ser pastor, mas ele preferiu uma formação evangélica mais liberal. Depois de se formar em história, ele entrou no seminário União Teológica de Nova York, considerado um seminário nada conservador. Foi no curso da sua formação evangélica que ele teve seu fulminante contato com a psicologia. Abandonou o seminário convencido de que não possuía vocação para o sacerdócio. No dia 11 de dezembro de 1940, na Universidade do Estado de Minnesota, nos Estados Unidos, ele faz uma conferência expondo suas observações quanto à atenção terapêutica ao cliente. E essa data é considerada como a de fundação da abordagem terapêutica centrada no cliente. Como pontos fundamentais dessa terapia, está que o terapeuta deverá ser um facilitador do encontro da pessoa consigo própria, que a neurose decorre da progressiva perda de contato do cliente com seu próprio self, passando a responder mais ao mundo que à sua necessidade para o crescimento pessoal. A visão de homem é de um ser inacabado, tendendo ao crescimento pessoal, tal como acontece na Gestalt terapia. Essa orientação natural ao crescimento, Rogers chamou de tendência atualizante, sendo que para ocorrer esse crescimento é necessário que a pessoa conheça-se e aceite-se primeiramente como é, o que não significa concordar com o que descobriu de si. Rogers acredita no chamado paradoxo da mudança, que significa só ser possível mudar quando se aceitou plenamente o que se é em sua intimidade. Esse paradoxo é também compartilhado com a abordagem gestáltica. Para que a pessoa consiga ir de encontro a si mesma, a atitude do terapeuta é fundamental. O facilitador do processo deve utilizar-se da aceitação positiva incondicional, permitindo que o cliente expresse no consultório características suas, as quais pode não ter possibilidade de expressar socialmente, muitas vezes por serem consideradas reprováveis. O terapeuta deve acolher tais comportamentos e desejar que sejam expressos, uma vez que isso significa favorecer o contato dele, do cliente, com o seu self. A escuta do terapeuta tem que ser sensível, pois é fundamental que ele estabeleça uma empatia com o cliente. A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro e procurar experimentar o mais próximo possível, ainda que de maneira intuitiva, os mesmos sentimentos que o cliente está sentindo para poder acolhê-lo adequadamente. Esse acolhimento deve ser feito com amor, um amor incondicional que o terapeuta deve possuir pelas pessoas.
Para que seja pleno o processo de facilitação, o terapeuta deve manifestar congruência em sua conduta, que se reflete em uma harmonia entre seus sentimentos e palavras enquanto manifesta a aceitação incondicional. Essa aceitação não refere-se a concordar ou não com as decisões e condutas da pessoa em atendimento. Ainda que discorde do atendido, o facilitador necessita aceitar sua maneira de ser e relacionar-se com o mundo, pois a aceitação dele leva ao cliente à aceitação de si, sendo esse o caminho da mudança na abordagem. Uma característica importante para o terapeuta rogeriano é a necessidade de estar bem centrado em si, tranquilo, uma vez que a sua finalidade última é ajudar o cliente que se centre. Agora sim, semana que vem trataremos de psicopatologia. Lembre de escrever para mim, fernandodiastv@gmail.com. Nos vemos sexta que vem. Um abraço!